Nos últimos meses, uma onda de documentos secretos começou a surgir nos Estados Unidos. Vídeos militares, relatórios vazados, fotos antigas, registros de pilotos da Marinha, arquivos ligados ao Pentágono e até supostos documentos relacionados às missões espaciais da NASA começaram a circular pela internet e pelos grandes jornais do mundo. O governo americano afirma que tudo isso faz parte de um processo de transparência sobre os chamados UAPs, os fenômenos aéreos não identificados. Mas enquanto milhões de pessoas tentam entender o que está acontecendo, uma pergunta começou a crescer na internet. E se tudo isso estiver ligado a algo muito maior? Porque justamente agora, quando o assunto OVNI voltou a dominar jornais, podcasts e também as redes sociais, Hollywood prepara um enorme filme sobre divulgação alienígena. Steven Spielberg está lançando Discovery Day, ou Dia D, um filme sobre governos escondendo a existência de vida extraterrestre da humanidade. Coincidência? Ou estamos vendo o começo da campanha de marketing mais absurda da história? Hoje, você vai entender por que milhões de pessoas começaram a desconfiar que existe algo muito estranho acontecendo. Durante décadas, falar de OVNIs era motivo de piada. Quem acreditava nisso era tratado como louco, conspiracionista ou até mesmo fanático. Mas tudo começou a mudar quando pilotos militares dos Estados Unidos começaram a relatar encontros com objetos impossíveis de identificar. Objetos que desapareciam em segundos, mudavam a direção instantaneamente, voaram sem emitir calor aparente e realizavam movimentos que desafiam a física conhecida. O caso mais famoso aconteceu em 2004, quando o objeto branco, liso e sem asas, apelidado de Tic Tac, foi captado por radares da Marinha Americana e perseguido por pilotos militares. O mais assustador foi que os próprios pilotos admitiram que não conseguiram explicar o que era aquilo. Então, veio a grande virada. O Pentágono confirmou oficialmente que os vídeos eram reais. Eles não disseram que eram alienígenas, mas também não disseram que eram. E isso mudou tudo. Porque pela primeira vez na história, o governo mais poderoso do planeta estava admitindo publicamente que existiam objetos nos céus que eles simplesmente não conseguiam explicar. E em 2026, uma nova onda de arquivos começou a surgir. Documentos antes secretos, fotos antigas, relatórios militares, registros históricos e até supostos dados ligados às missões Apollo começaram a circular novamente. Uma das imagens mais comentadas mostraria um objeto triangular próximo à Lua durante a missão Apollo 17. Claro que isso não prova absolutamente nada, mas foi o suficiente para incendiar a internet inteira. Foi aí que tudo ficou ainda mais estranho. Alguns ex-funcionários ligados a programas secretos começaram a afirmar que os Estados Unidos não apenas encontraram OVNIs, mas também seres biológicos. Segundo algumas alegações que circulam há anos nos bastidores, existiriam diferentes tipos de entidades extraterrestres, os famosos Greys, seres reptilianos, humanoides altos chamados de Nordics, e até criaturas parecidas com insetos gigantes. Parece roteiro de ficção científica, e talvez seja exatamente isso, porque existe um detalhe extremamente importante. Não existe nenhuma prova pública definitiva disso, nenhum corpo apresentado oficialmente, nenhum DNA confirmado, nenhuma nave relatada ao mundo. Tudo continua baseado em relatos, testemunhos, vazamentos e declarações sem comprovação concreta. Mas mesmo assim, o assunto explodiu, porque hoje o próprio governo americano admite que existem fenômenos reais acontecendo, fenômenos que eles não conseguem explicar. E para muita gente, isso já é suficiente para abrir espaço para qualquer teoria possível. Mas nenhuma figura colocou tanto fogo nessa história quanto David Grush, ex-oficial de inteligência militar dos Estados Unidos. Durante uma audiência oficial ao Congresso americano, Grush afirmou algo que parecia impossível de ouvir em rede nacional. Segundo ele, o governo americano possuiria programas secretos de engenharia reversa de tecnologia não humana. E mais, ele afirmou que biológicos não humanos teriam sido recuperados em acidentes envolvendo OVNIs. A declaração viralizou no planeta inteiro porque pela primeira vez alguém com histórico militar, acesso a informações sigilosas e ligações com a inteligência americana estava dizendo isso diante do Congresso dos Estados Unidos. Mas existe outro detalhe importante. Grush não apresentou provas físicas públicas. Segundo ele, as informações viram de programas ligados aos programas secretos. Mesmo assim, o impacto foi gigantesco, porque depois daquela audiência, o assunto OVNI deixou de ser apenas teoria da conspiração na internet. Agora, ele estava dentro do governo americano. Enquanto documentos secretos eram divulgados, enquanto mídias militares deram entrevistas e enquanto podcasts falavam diariamente sobre alienígenas, Hollywood anunciou algo curioso.
O diretor Steven Spielberg estava produzindo um novo filme, Discovery Day ou Dia D, um filme sobre revelação da existência de extraterrestres para a humanidade. E o trailer parecia assustadoramente conectado ao mundo atual. Governos escondendo informações, documentos vazando, pessoas entrando em pânico, militares em alerta e a frase: eles estiveram aqui o tempo todo. Foi aí que uma teoria começou a crescer na internet. E se toda essa onda sobre OVNI estivesse sendo usada para preparar o público para um filme? Ou pior, e se o filme estivesse surtando propositalmente nessa história mundial? Na internet, algumas pessoas começaram a acreditar em algo chamado Soft Disclosure, uma espécie de divulgação gradual. A ideia seria simples: primeiro o governo libera documentos, depois a mídia começa a falar mais sobre alienígenas, e em seguida, filmes e séries colocam o tema em evidência. E aos poucos a população vai se acostumando com a ideia de que não estejamos sozinhos no universo. E honestamente, quando você olha tudo acontecendo ao mesmo tempo, a coincidência parece absurda demais para algumas pessoas ignorarem. Porque o filme Disclosure Day está chegando exatamente durante um período de divulgação pública de arquivos UAP da história recente dos Estados Unidos. E isso alimentou ainda mais as teorias. Tanto que o roteirista do filme precisou negar publicamente qualquer envolvimento com o governo americano na produção. Mas claro, isso só deixou a internet ainda mais desconfiada. E pensando friamente, é impossível ignorar o timing disso tudo. Imagine a cena: documentos secretos aparecem, a internet entra em paranoia, podcasts explodem, vídeos viralizam e o mundo inteiro volta a falar sobre alienígenas. E poucos meses depois, Steven Spielberg lança um filme exatamente sobre isso. Parece ficção científica, mas está acontecendo na vida real. Talvez seja apenas coincidência. Talvez governos realmente se escondam alguma coisa. Ou talvez tudo isso seja apenas uma estratégia de marketing absolutamente perfeita. Porque convenhamos, nunca existiu um momento tão ideal para lançar um filme sobre extraterrestres. E a verdade é que até hoje nenhuma prova definitiva de vida alienígena foi apresentada ao público. Nenhuma nave, nenhum contato oficial e nenhuma confirmação absoluta. Mas uma coisa mudou completamente: OVNIs deixaram de ser apenas histórias malucas da internet. Agora o tema é discutido no Congresso dos Estados Unidos, pelo Pentágono, por militares, cientistas, jornalistas e até mesmo Hollywood. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão estranho, porque enquanto o mundo tenta descobrir se estamos sozinhos no universo, Hollywood parece ter entendido uma coisa: o medo do desconhecido continua sendo a história mais lucrativa de todos os tempos. E agora, fica a pergunta: estamos diante da maior revelação da história da humanidade ou apenas da campanha de marketing mais genial já criada para um filme de ficção científica? Porque no fim, talvez a verdade seja lá fora, ou talvez ela esteja apenas no cinema. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.